esse nosso padrão de 960 GS, como tem outros frameworks em CSS, eles acabam estipulando um tipo de usuário que, na verdade, não é a grande maioria como a gente supõe. Né? Então, por exemplo, eu vou voltar aqui no meu navegador e eu vou abrir, por exemplo, um widget, um plugin que eu uso para o Firefox, que é o All-in-One Sidebar, que é essa palheta aqui que ele acomoda meus favoritos, né? Ele tem aqui o histórico, downloads, plugins instalados. Então, ele é uma barra que eu consigo controlar isso tudo. Dependendo da forma como eu fecho essa barra, eu posso fechar e ela continuar com essa barra todinha aqui ainda aparente para mim, ou dependendo se eu usar uma tecla rápida para poder abrir e fechar, ele fecha e fica menor, mas ele ainda assim ocupa alguns pixels na área que é útil de navegação, ou seja, dependendo da forma como a gente fechar, essa barra vai ser maior ainda. Então, mesmo abrindo um pouco mais a janela do navegador, simulando, né, um navegador maximizado, qualquer plugin que o usuário use pode roubar a área útil do site e aí o seu padrão de desenvolvimento ele vai por água abaixo, vai aparecer a barra de rolagem sim para o usuário. Além disso, por exemplo, eu uso um outro plugin chamado Uno, que ele é um agregador de mídias sociais. Então, quer dizer, com essa questão das mídias sociais ganhando cada vez mais espaço, as pessoas usam programas para agregar todo esse conteúdo e, dependendo da forma como o usuário navega, ele pode ocupar bastante espaço e aí o seu site realmente vai precisar, né, de uma rolagem horizontal ou vertical para poder acessar todo o conteúdo. E no caso, se eu fechar essa barra, mesmo fechando esse painel todo desse agregador, ele ainda assim vai manter essa barra para mim aberta o tempo inteiro. Essa não tem como eu fechar. Eu poderia reduzir essa barra do All-in-One Sidebar, mas mesmo assim eu tenho esse plugin, esse agregador de mídias sociais aqui, ó, ocupando essa área útil. Então não tem jeito. A barra horizontal vai surgir para o usuário, quer você queira ou não. Nesse caso a gente já não tem controle nenhum. Uma outra possibilidade que faz com que... eu vou fechar isso aqui, senão vai ficar pipocando Twitter aqui na tela. Vou fechar essa barra. Uma outra possibilidade é você argumentar, não, mas o meu público-alvo usa monitores grandes e tal, vou projetar um site para ele ser visto confortavelmente num monitor maior de 19, de 20, de 22 polegadas e tal. Tem duas questões. Uma é que o uso de smartphones ele está se popularizando e cada vez mais eu falo sobre isso aqui nesse post, né, que eu falo dessa pesquisa The Mobile Internet Report, que prevê que em 5 anos o acesso à web via dispositivos móveis vai superar o número de acessos via desktops. Então, é uma coisa que está se alardeando já por vários institutos de pesquisa e essa é uma realidade. Então, essa questão de desenvolver o site para monitores grandes é uma limitação, na verdade, da forma, da qualidade, né, da experiência que os usuários vão ter, porque o acesso ao número de seu site via dispositivos móveis tende a crescer. E uma outra questão, que no meu caso aqui, por exemplo, eu estou usando um monitor de 22 polegadas. Né? Eu tenho 1680 pixels de largura para navegar. Então eu vou, por exemplo, maximizar aqui o meu navegador. E aí o que a gente tem é isso. Ó. No caso do site do banco, né, o site ocupa de forma desequilibrada essa área útil. E aí o que a gente tem na maioria dos casos é o site sendo centralizado e ficando esses espaços nos lados do site que poderiam ser usados com conteúdo
e na verdade não são, porque o projeto do site ele é engessado, ele é fixo, né? O que a gente chama de layout fixo. Então, o que é muito comum em blogs hoje em dia é utilizar essa área com esses plugins de viralização, né, de socialização do conteúdo, ou aquelas abinhas que ficam nos cantos pedindo feedback e tal, ou sites que você constrói com uma largura menor para você não correr o risco da barra de rolagem. Você tem esse tipo de experiência de navegação, né? Esse site ele nitidamente não foi feito para mim. Então, o que acontece? A gente tem esse tipo de paradigma. Se a gente constrói sites para um tipo de monitor, a verdade é que a gente está excluindo todos os outros. Você não tem uma adaptação do seu projeto visual à realidade, às necessidades desse usuário. Então vamos supor que um usuário com uma tela grande como essa, de 22 polegadas, de 24 polegadas, é muito comum a gente querer navegar com a janela reduzida, porque aí eu posso usar uma janela, por exemplo, de um chat, como tem do MSN, a pessoa pode estar usando o MSN num lado e estar navegando do outro. Então, novamente, se o seu site foi construído com um layout fixo, né, de 960 pixels de largura, por exemplo, ele novamente vai ter barra de rolagem e o acesso ao conteúdo vai ser feito com esse tipo de experiência de navegação. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui um outro navegador, vou abrir o nosso fiel companheiro Internet Explorer e vou dividir a tela aqui. Então, se eu quero navegar utilizando uma tela grande que eu adquiri, para navegar em dois sites ao mesmo tempo, para potencializar essa minha navegação, quer seja utilizando um lado para mídias sociais e o outro fazendo uma pesquisa qualquer e tal, a gente tem esse tipo de experiência, né? Vou jogar esse site para o outro lado. Vem nosso amigo Internet Explorer com as perguntinhas maliciosas. O tempo inteiro. Então, quer dizer, olha, a gente não consegue, num monitor de 22 polegadas, acomodar dois sites de forma confortável. Então, se você vai navegar, você vai acabar escondendo parte do site e você vai exigir esse tipo de habilidade aqui do usuário para poder realmente investigar todo o conteúdo e tal. Então, o que eu estou propondo com o design adaptável? Aqui eu vou entrar, vou colocar essa janela do navegador para um monitor, simulando, né, um monitor de 17 polegadas. Então nós temos aqui o projeto totalmente acomodado, sem a barra de rolagem horizontal. Então eu vou reduzir essa janela para dividir espaço com outro navegador. E aí o conteúdo ele se molda, ele se ajusta de acordo com a área útil. Né? E essa alteração, eu vou investigar isso em outros posts, ele é feito com relação à arquitetura da informação, ele é feito com a hierarquia dos movimentos, dos componentes, né, na interface, alterando a posição dos objetos, alterando, por exemplo, o tamanho das imagens. A gente vê que nesses destaques, as imagens elas estão com um tamanho relativo ao contexto que elas estão. E alterando, inclusive, o tamanho do corpo da fonte. Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira navegar nesse blog aqui, ó, nas duas janelas. Então, estou no Internet Explorer do lado direito, no Firefox do lado esquerdo. Aqui eu vou entrar num post, né? Lembrando que esse projeto que a gente está navegando não é o blog mesmo que está na internet, aqui é só o protótipo que eu utilizei para a construção. Então aqui eu tenho a homepage adaptada ao tamanho, ao contexto dessa janela. Aqui eu tenho um exemplo de um post, né?
não é um conteúdo real, é só um protótipo. Mas a gente pode reduzir ainda mais a janela e ver que o conteúdo vai se adaptando ao contexto. O que era sidebar se tornou um conteúdo que vem depois do post. Daí eu posso reduzir ainda mais e o conteúdo vai se adaptando. Mesmo com a janela desse tamanho, o nosso amigo Internet Explorer também, o conteúdo vai se adaptar ao espaço disponível para ele, sem nunca fazer o rolamento horizontal, né, que é indesejado. Então agora eu vou maximizar a janela e o conteúdo novamente se adaptou a esse contexto. Eu vou voltar aqui para o que é a página inicial, né, do blog. E está lá todo o conteúdo. E aí a percepção que eu tenho, né, com esse tipo de abordagem de projeto é que o site agora foi feito para mim, independente de quem eu seja, independente do monitor do dispositivo que eu esteja navegando. Bom, gente, então é isso. Vou ficar por aqui. Visitem o blog. O post está lá, está no ar. Conto com as opiniões, com as críticas e sugestões. Tem muita coisa para ser colocada, para ser falada sobre esse tipo de filosofia, né, de desenvolvimento, que é projetar interfaces que se adaptam ao usuário e não projetar um layout fixo onde o usuário tem que se adaptar, né, onde se torna incômodo, por exemplo, eu dividir a minha área de navegação em duas, porque eu acabo tendo esse tipo de dificuldade e tal. E aí, se o usuário usa, que no caso eu vou usar Ctrl+, Ctrl-, né, você tem esse tipo de resposta do site. No caso, se o seu projeto é adaptável, eu uso Ctrl+, e eu não tenho barra de rolagem com Ctrl+. A fonte fica extremamente legível, mas eu ainda tenho o meu layout íntegro, o Ctrl- reduzindo a área, diminuindo o tamanho das fontes, das imagens, de forma proporcional. Tudo isso sem barra de rolagem, sem interferir na navegação, né, da forma mais confortável que o usuário está mais acostumado a fazer, que é o rolamento em uma única direção. Vou usar o Ctrl 0 para voltar, né, visualização de 1 para 1. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem, entrem no blog, comentem, façam suas críticas. É isso aí, até uma próxima, um abraço.